Eu sei, é no mínimo um pouco bizarro que a gente esteja a essa altura do campeonato ainda discutindo o Pearl, o segundo filme da trilogia do Ty West, que começou ano passado com o X, A Marca da Morte, como se fosse uma novidade, né? O filme, afinal de contas, já está aí em circuito há muito tempo, desde que ele estreou no Festival de Veneza em setembro de 2022, muito pouco tempo depois do filme anterior, né? No caso do primeiro da trilogia, que é uma trilogia que, para quem não sabe, deve ser concluída a princípio esse ano, no Maxine, né, o filme que tem previsão de estreia para 2023. Essa parceria que o Ty West, o diretor, está fazendo com a Mia Goth, que virou aí a nova musa do slasher, né, deve render ainda muitos frutos. Eu espero que renda mais até do que o que eles estão fazendo nessa trilogia, porque o potencial deles com recursos limitadíssimos está sendo demonstrado aí como uma força da natureza do cinema de gênero. Eu já gostava do trabalho do Ty West, assim como já gostava também do trabalho da Mia Goth antes dessa trilogia, antes desses dois filmes, mas realmente agora a gente tem que admirá-los porque eles conseguiram, com muito pouco tempo, conseguiram muito rapidamente colocar aí dois clássicos ou mini clássicos do cinema de horror. Bom, mas já que o Pearl tá aí em cartaz nos cinemas brasileiros desde a última quinta-feira, vamos aqui entrar em alguns detalhes sobre ele. Mas antes, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, não se esqueça também de curtir o vídeo, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas. E lógico, também não se esqueça de ativar o sininho das notificações que tem aí abaixo do vídeo, porque só assim você vai ser notificado quando a gente postar vídeos novos aqui. E você também pode acompanhar outros comentários que eu faço sobre cinema, tanto na minha conta do Twitter quanto na minha conta do Letterboxd. Os links estão aparecendo aí embaixo na descrição e eu estou sempre comentando sobre lançamentos que eu assisto ao longo das semanas por lá. Quando eu comentei aqui no canal no ano passado sobre o X, uma das coisas que eu mais elogiei no filme, que eu mais destaquei, que eu sigo destacando agora, é como ele faz um slasher muito direto ao ponto. Ele faz um filme que não tem vergonha das tradições do slasher da década de 70, e as homenagens que ele faz, principalmente ao Massacre da Serra Elétrica, elas funcionam muito mais ali dentro de uma lógica estética e atmosférica do que para ficar fazendo piscada para o público. Ele não está longe de fazer isso. É um filme que funciona muito bem por si só, e que você não precisa ter nenhum tipo de referencial com o horror para se divertir, para gostar, se essa é a sua parada, no caso, né? No caso aqui do Pearl, que é essa história de origem, que conta a vida pregressa da velhinha malvada, da velhinha completamente pirada do X, ele faz uma coisa semelhante, mas as referências, ou melhor, o tipo de referência que ele pega, é bem diferente. Na verdade, é muito mais abrangente também e foge ao filme de terror, porque enquanto o X parecia uma celebração ali de alguns tropos do slasher setentista, o Pearl, na verdade, mistura elementos de O Mágico de Oz com elementos de filmes de melodrama dos anos 50, e se você força a barra, você consegue até encontrar alguns ecos do Bergman aqui no meio, mas enfim, vou chegar lá. Nesse filme aqui, a gente vai acompanhar a Pearl justamente ali em 1918, mais ou menos, no final da Primeira Guerra Mundial. O marido dela, o Howard, o velhinho do X, foi lutar na guerra, ainda até agora não voltou, e ela tá ali vivendo uma vida infeliz com a mãe, que é extremamente severa, rígida e meio cruel também um pouco, mas sabe que a filha tem problemas mentais sérios desde sempre, né? E também com o pai, a quem ela tem que ficar tomando conta, que já tá com uma doença degenerativa em estado bem avançado. Então essa vida infeliz da Pearl vai ser um pouco movimentada, vai se tornar mais movimentada quando personagens de fora vão começando a aparecer, e o sonho dela, o sonho de ser atriz, de ser notada, de ser aclamada e amada pelas pessoas, um sonho que já ficou muito claro, já ficou muito evidente no filme, no primeiro filme da trilogia, né? Vai aflorar e a psicopatia dela vai sair completamente do controle. Então beleza, se o Ty West faz no X uma série de homenagens que funcionam muito mais para mover a narrativa do que propriamente para chamar a atenção para si mesmas, no caso do Pearl, visto que essas referências são mais fora do campo do terror, elas acabam chamando um pouco mais de atenção, elas acabam gerando pequenas digressões no filme, como por exemplo aquela cena célebre e bizarríssima que a personagem dança com um espantalho, né? Mas podem parecer digressões do ponto de vista narrativo, do ponto de vista da criação de horror, de suspense, ou de tensão, seja do que for, mas é inegável que elas criam realmente mais corpo para essa loucura, para esse crescendo de insanidade da personagem principal, para esse crescendo de frustrações, né, e de loucura dela. É um filme que nesse sentido acaba funcionando como um estudo, ou pelo menos uma observação, porque a proposta aqui não é de tese, né,
dessa patologia da Pearl e de como ela vai se comportar diante dessa opressão que ela sofre, principalmente da mãe e daquela vida dela. Só que o detalhe que o Ty West nunca deixa de explicitar aqui, o detalhe que a interpretação da Mia Goth, sensacional, mais uma vez, também nunca joga fora, é que por mais que os obstáculos estejam ali, o maior obstáculo da Pearl é ela mesma. E eu acho particularmente genial que o filme vá pouco a pouco colocando todos esses obstáculos, entre aspas, né, nos cantos do filme, nas laterais dele, abrindo caminho, portanto, para que a personagem sofra algumas frustrações, para que as coisas comecem a se desdobrar e, portanto, essa insanidade, essa loucura dela comecem a vir à tona e gerar o horror do filme que se espera. E aqui eu vou fazer um breve equilibrismo para falar porque eu acho que ele funciona da mesma forma como o X, num certo aspecto, e funciona de uma maneira muito diferente num outro aspecto. No primeiro aspecto é porque ele também é um filme muito franco na proposta de horror dele. Quando as coisas de fato têm que acontecer, quando as coisas têm que ser mais violentas e mais grotescas, mais diretas, elas são, ainda que não de modo tão explícito e tão gratificante à vista dos sádicos como eu, como no filme anterior. Mas, de fato, ele vai numa veia muito franca, ele vai numa veia muito direta. Quando o lado slasher dele tem que aparecer, aparece e o filme não faz questão de esconder isso com nenhum tipo de verniz, nenhum tipo de artifício de terror elevado. Esse é o lado que eu acho que a comparação é positivamente semelhante. O outro lado que também é positivo, na minha opinião, que torna ele bastante diferente, é que o ritmo dele acaba sendo muito mais construído em torno dessa claridade, desse clima solar que vai sendo contaminado por esse horror interno da Pearl. Quer dizer, não é um filme tão escuro e tão crescente naquela vibe de terror setentista do X, né? E a fonte de perigo, a fonte de pavor principal vai ser essa personagem. Então a nossa relação com o filme, ela é uma relação muito diferente. Não é, na minha opinião, um filme tão bem resolvido quanto o X do ponto de vista da cadência dos acontecimentos. Aqui eu sempre sinto algumas digressões interromperem o que poderia ser um fluxo tremendo de insanidade. Eu acho que essa contenção ocasionalmente deixa o filme um pouquinho travado, mas no todo, quando ele tem que acontecer, ele acontece muito, e a interpretação da Mia Goth realmente reúne todas essas facetas do terror que o Ty West resolve abraçar aqui. Eu acho que essa originalidade dele é muito bem-vinda para o gênero e é realmente um filme que sacode seus sentidos nesses elementos todos que ele conjuga. Por isso que eu estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer juntos no Maxine ainda em 2023, porque tudo que eles fizeram até agora indica que vai ser coisa sensacional.